boa noite a todos os colegas. É um prazer tê-los aqui nesta noite, nesse nosso primeiro evento aqui organizado pelas nossas comissões aqui de Nova Granada, Onda Verde e SEM. Eu, como o Dr. Vliner disse, espero que seja o primeiro de muitos que ainda teremos. Este evento foi organizado com o intuito de estar trazendo maior esclarecimento para os colegas que estão atuando na Defensoria Pública, através do nosso convênio. E o Dr. Islas, ele é o nosso coordenador da nossa subseção, como já todos os colegas já colocou, conhecedor do nosso convênio, entende muito, e é sempre um prazer ouvi-lo e tê-lo falando conosco, né? Porque a gente sempre aprende um pouquinho com ele, eu sempre estou aprendendo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, espero que vocês curtam bastante essa palestra nessa noite, seja bastante proveitoso para todos, tá bom? Dr. Vliner, está com a palavra. Doutora Tatiana, pela ordem, me concede a palavra? Claro, presidente, claro. Eu quero só, antes de conceder a palavra ao doutor Vliner, dar os parabéns para as 3 comissões, as comissões dos advogados de Nova Granada, de Onda Verde, de ICEM, doutora Tatiana à frente da advocacia do município de Nova Granada, doutor Samuel à frente da advocacia de Onda Verde e doutor Wellington à frente da advocacia de ICEM. Essa proposta seguir um pouco do que o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos, que é o princípio da descentralização da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a ideia é aproximar a Ordem dos Advogados mais próximo, aproximar o máximo do cidadão e principalmente da advocacia nos municípios. Por isso, esse evento ele tem uma simbologia muito forte, porque representa a força dos municípios dentro da comarca, que está representado pela subsede que fica em Nova Granada, na sede da comarca. E o Dr. Vliner é para nós uma referência da jovem advocacia, que se coloca à disposição da instituição com seu estudo, com seu tempo de serviço dedicado à advocacia. Então, fica aqui meu agradecimento ao Dr. Vliner, que está coordenando a nossa Comissão da Assistência Judiciária por toda a nossa sucessão, para os 6.000 advogados. Quase 1.000 advogados estão inscritos nesse convênio tão importante da Defensoria Pública, OAB São Paulo, em especial para o cidadão mais pobre, a pessoa carente. Portanto, fica aqui o agradecimento da subseção aos 4 colegas que estão à frente dessas 4 importantes comissões. Quero também aqui agradecer a participação e a presença do nosso ex-presidente da subseção e conselheiro atual da OAB São Paulo, Dr. Odinei Rogério Bianchim, e agradecer também a todos os amigos advogados e advogadas que estão aqui nos dando a honra da presença para que possamos aprender juntos. E, então, desejo de um ótimo evento para todos. Dr. Vliner, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão aqui presentes. De imediato, agradeço a presença de todos. Vi aqui que temos mais um diretor, Dr. Henry, chegou também. Gostaria de, antes de começar, conceder a palavra também para o Dr. Henry, caso queira fazer uso da palavra. Poxa vida, muito obrigado, meu amigo. Então, desejo uma ótima noite a todos e a todas. Peço desculpas por ter entrado alguns minutos atrasados, mas que bom que consegui entrar antes da fala do Dr. Vliner, a quem congratulo mais uma vez, afinal de contas, tenho lhe visto em vários eventos e participando com várias palestras, ou como organizador, ou como palestrante, o que só engrandece a nossa subseção da OAB. Cumprimento meu amigo, nosso presidente, Dr. Marcelo Henrique, a quem saúdo aqui por ser nossa grande liderança da advocacia nesse momento, aqui na nossa cidade, na nossa região, e na sua pessoa também, para não tomar muito tempo, afinal de contas, já entrei atrasado, não é? Cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes. E saúdo também meu professor, nosso presidente, conselheiro seccional, Dr. Odinei Rogério Bianchini, e desejo uma ótima palestra a todos e a todas. Obrigado pela gentileza, Vliner. Imagina, doutor Henry. Doutor Henry também foi meu professor, então estamos aqui em casa. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, e também a coordenadora de Nova Granada, a doutora Tatiana, que me concedeu, né, a possibilidade de estar aqui abrindo os eventos da comarca, né, de Nova Granada, juntamente com os coordenadores de
ICEM, né, já debatido, e também de Onda Verde. Fico muito feliz e me sinto lisonjeado de poder estar aqui hoje conversando e falando desse tema que, para mim, é muito importante, especialmente para aqueles que têm e veem no convênio da Defensoria Pública uma fonte de renda, né? Mesmo que suplementar, mas uma fonte de renda, que hoje, embora não possa se considerar, né, de forma totalmente disponível, né? Não dá para trabalhar só com o convênio, mas ainda o convênio ele faz parte, especialmente nas pequenas comarcas, da formação da renda do advogado, especialmente aqueles que estão iniciando, né? Gostaria de agradecer aqui também a presença dos meus colegas assíduos participantes, o doutor Odinei, sempre presente, doutor Leonardo, doutora Juliana, doutora Flávia, e aos colegas aqui da comarca, todos, doutor Paulo. É muito difícil cumprimentar todos nos nomes, mas muito obrigado pela presença. Bom, inicialmente, para adentrar ao tema, eu gostaria também de parabenizar o doutor Marcelo Henrique publicamente. Na semana passada, nós estivemos na cidade de Nova Aliança para fazer um feito que, para nós, da OAB e do convênio, é um feito histórico. Isso porque nós criamos, né, com a ajuda e participação da administração de Nova Aliança, mas com muito esforço do Dr. Marcelo Henrique e de toda a diretoria, o primeiro posto de atendimento fora da comarca. Ou seja, nós temos em Nova Aliança um posto de atendimento modelo, que está sendo um experimento, né, um teste, para que nós possamos levar essa realização a outras comarcas, como é o caso de Nova Granada, que nós atendemos, por exemplo, o ICEM, né, e as pessoas têm que se deslocar até a Nova Granada, que é um feito, uma luta assim, de gestões já, e que finalmente, com o empenho, né, da atual diretoria e da administração daquele município, foi possível realizar. Não poderia deixar aqui de consignar esse feito que é histórico. Então, parabéns à diretoria, parabéns ao presidente por todo o esforço. Bom, iniciando, eu gosto sempre de falar da função social do convênio. Acho que é o mais importante e também foi o viés pelo qual conseguimos um posto de atendimento em Nova Aliança. Qual que é a função social do convênio? A função social do convênio é atender o assistido, né? A remuneração, os honorários que recebemos é uma consequência do atendimento e do trabalho prestado. Porque o que nós fazemos no convênio é uma função suplementar. É uma função suplementar de quem deveria fazê-lo, que no caso é a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública, ela conseguiu mitigar esse atendimento através da DCT, né, que é lá no artigo 98, parágrafo 1º, né, ficou consignado que no prazo de 8 anos a União, os estados e o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. E enquanto eles não conseguem cumprir neste prazo, né, de 8 anos, eles firmam esses convênios. Inclusive, essa disposição da DCT, na maioria das nossas palestras e grupos de estudo, sempre é bastante enriquecida com as discussões sobre a sua validade, se de fato, nos períodos dos 8 anos, vai acabar o convênio. E hoje eu já consigo opinar de forma concreta, né? Sem dados da Defensoria Pública, porque eu estou do lado de cá, né, que é da OAB, mas eu vejo que não há um esforço massivo da Defensoria Pública para ocupar todas essas pequenas comarcas, né? E não vai acontecer, porque em tese seria 2022 o prazo para que os defensores ocupassem todo o território nacional, mas nós não estamos vendo, né, essa preocupação massiva para defensores ou coisas do gênero, né? Então, acredito que o nosso convênio ele vai perdurar aí por um bom tempo, e é por isso que nós temos sempre tratá-lo da maneira como ele é. Ele é suplementar, ele pode vir um dia acabar? Pode. Ele vai? Não sabemos, né? Então, tratamos ele de forma suplementar e sempre com viés de um aspecto social, de atender as pequenas minorias, de levar a justiça a quem precisa.
E esse é o slogan da CAGE, da OAB São Paulo: assistência judiciária, justiça a quem precisa. Nós precisamos levar justiça até as pessoas. E isso nós fazemos através da Defensoria Pública, que é uma advocacia que não é pro bono, porque nós recebemos ao final certidões de honorários, e é uma maneira que podemos criar um engrandecimento, né, da nossa classe também, de poder atuar diretamente com a população mais carente, de forma que não cause nenhum tipo de prejuízo à advocacia. A primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça é que o convênio, a atuação, ela deve ser totalmente gratuita. E totalmente gratuita é da forma mais ampla possível que nós conseguimos enxergar. Isso quer dizer tirar fotocópias têm que ser tiradas de forma gratuita, ou pede para que o assistido traga de forma já a fotocópia. Combustível, tiver que ir até outra cidade, como nós tínhamos o caso antes do ITCMD, né, que nós tínhamos que vir até São José do Rio Preto para fazer o protocolo físico. Agora, felizmente, né, tudo é virtual, já sai a homologação, e em poucos casos que é necessário trazer a documentação do anexo 8 para São José do Rio Preto. Então, de todas as formas, taxas, emolumentos, despesas de qualquer natureza, sob pena de descredenciamento. Então, não é possível fazer um contrato de honorários paralelo ao que vai ser recebido do convênio, né? Nós devemos nos fixar e ficar totalmente adstritos ao que vai ser recebido de acordo com a nosso convênio e nossa planilha de certidões e valores. Tá? Hoje, nós temos uma área de atuação bastante restrita na defensoria. Bastante restrita por quê? Nós não podemos atender e fazer nomeações para eleitoral, para administrativo, para trabalhista, para previdenciário e revisão criminal. Aí nós temos a hipótese do depende também, né? Que são nos casos da execução penal, onde vai ser possível fazer a nomeação quando for para cumprimento do regime aberto e não tenha decrim naquela vara. Ou então, para pessoas jurídicas, quando é uma nomeação para curadoria especial. Ou ainda, depende, né, para as ações de cunho aí penal, para os interesses da vítima, que serão nomeados advogados somente para as ações penais privadas e a subsidiária da pública. No mais, as nomeações são autorizadas para a área civil, abrangidas da forma mais ampla possível, família, sucessões, revisão contratual, da forma mais ampla possível. Criminal, também, com exceção da revisão criminal. E aí eu trago aqui 2 pontos, né, que é o júri e a NPP, né, que é uma novidade para nós que, felizmente, está contemplado no nosso convênio atual, que foi renovado agora em 2021. O júri também é um debate antigo nosso, que o Dr. Odinei, inclusive, é um dos precursores que luta para que isso seja modificado, né, que nós precisamos de uma comprovação de experiência profissional para a inscrição do júri, né, que fica condicionada a ter participado de 5 sessões plenárias do Tribunal do Júri, né, constando em ata, né, ou ainda em 2 sessões plenárias cumuladas com a comprovação do curso específico. É algo que já vem sendo trabalhado, especialmente pela OAB São Paulo, para que isso seja modificado, mas ainda, embora avançado, ainda falta um bom caminho a ser percorrido para que haja essa alteração de fato. A NPP também é possível para que o juiz, né, através do módulo de indicação do Tribunal de Justiça, ele faça indicações para acompanhamento da NPP, né, para aquela audiência onde o promotor vai oferecer uma proposta de não persecução, né, penal. O caso da infância e juventude, de igual forma, também depende de comprovação de curso específico, e esse curso ele deve ser feito de forma mista, envolvendo a OAB e a escola da Defensoria Pública também. Inclusive, a 22ª subseção já ofereceu esses cursos que foram muito bons e tiveram muitos adeptos, inclusive.
E os plantões, que também podem ser nomeados, que são feitos pela vara, que hoje em dia eu considero como uma lenda, né? Eu não vejo um plantão, desde que começou a pandemia, pelo menos eu desconheço alguém que esteja fazendo plantão. Especialmente porque, vou falar da comarca que eu conheço, né? Tenho visto muitos advogados fazendo ad hoc. E o fato dos advogados fazerem ad hoc acaba que o juiz não vai nomear, porque para ele dá todo um trabalho de ir no sistema, indicar, ligar, pedir para comparecer, se for em cima da hora. Então, eles já aproveitam ali, tem às vezes algum contato, liga, faz ad hoc. Infelizmente, nós estamos tendo esse problema. Embora estejamos trabalhando aí na conscientização da classe, para que não fiquemos reféns de fazer favor para magistrados, né? Nós não estamos aqui para fazer favor para magistrado, fazer favor para promotor, nós estamos aqui para defender os interesses de clientes, né? E vamos continuar dessa maneira. E aí nós chegamos aos deveres do advogado conveniado, né? A atuação do advogado conveniado, como nós fazemos de forma suplementar ao defensor público, é muito justo que a nós também seja aplicado os deveres legais, né? Então, seria o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, da eficiência, da economicidade, da celeridade processual. Outro dever do advogado, que neste caso é feito em 2 etapas, né? Que é da avaliação socioeconômica. Hoje, né, e é uma luta dessa atual gestão, né, nós estamos cada vez mais enrijecendo. Observe bem a palavra, que é enrijecendo, não é impedindo o acesso. Enrijecendo no sentido de levar justiça gratuita a quem merece justiça gratuita. Ou seja, nós temos que fazer a avaliação socioeconômica de forma muito ampla e não genérica, como era feita anteriormente. Chega lá, fala que precisa de um advogado, é nomeado, ninguém faz, eu vou receber minha certidão, é um acordo. Só que tem que ter a conscientização que a cada nomeação feita é menos um cliente que entra no seu escritório, né? E esse é um problema que fica muito mais agravado em comarcas pequenas, como Nova Granada, né, como Icém, que também, né, as pessoas acabam se deslocando até Nova Granada. E hoje eu tenho visto uma qualidade muito maior nas nomeações, onde estão sendo observadas à risca a avaliação socioeconômica. Nós criamos métodos, padrões para que isso seja realizado e tirou o caráter subjetivo da avaliação, né? Inclusive, nós temos algumas comissões que fazem a reanálise em alguns casos. Vejo que hoje a avaliação socioeconômica na triagem ela é feita de uma forma bastante rígida, né? Especialmente quando eu estou presente na triagem, eu acompanho, eu vejo e eu mesmo nomeio pouquíssimo, né? Para sempre privilegiar a advocacia particular, que é o que de fato paga nossas contas. Sem, claro, abandonar o nosso viés do aspecto social que eu comecei falando. Mas também não é justo que alguém que tenha patrimônio e tenha condições de arcar, né, com a advocacia particular se beneficie de algo que é tão nobre, que é a assistência judiciária. Outra obrigação do advogado é manter um cadastro atualizado, né? Mas isso não só no convênio, também no site da OAB, né? Porque nós cansamos de ver pessoas falando, nossa, eu tinha um advogado, eu não consigo contato com ele, e aí acaba que nós temos que entrar no site, procurar a OAB da pessoa, procurar uma nota de rodapé lá, falar, olha, tenta nesse número, né? Para não infringir nenhuma ordem deontológica, né, ética, para que não haja um problema. E sendo que era muito mais fácil, era só manter os cadastros atualizados, né? No caso da defensoria, esse cadastro, essa atualização, ela é feita através do nosso portal do advogado, que é um sistema próprio nosso lá da Defensoria Pública. Manter instalações adequadas no endereço profissional para atendimento dos usuários. E esse lugar adequado, ele tem que ser sentado com acessibilidade e providenciando o expediente em horário comercial. Então, não adianta falar assim, olha, quando nomear para mim aí, falar para o colaborador, né? Quando nomear para mim aí, avisa que eu só atendo de quinta-feira. Isso não é possível, porque nós temos, pelo nosso convênio, que atender em horário comercial. Se não conseguimos ficar em horário durante o horário comercial ou que tem alguém para que possa atendê-lo, seja uma secretária, uma colega de trabalho,
nós temos, então, que providenciar para não deixar o assistido desassistido. Atender pessoalmente todos os usuários e familiares com presteza e urbanidade. Esse atender pessoalmente, hoje, está mitigado, né? Porque nós não conseguimos atender pessoalmente todos os nossos clientes, inclusive os particulares, em razão da pandemia. Muitas vezes nós fazemos videoconferências. Porém, para a assinatura dos documentos necessários e imprescindíveis à propositura de uma ação, vai ser necessário o encontro pessoal. O que não pode ser feito? Não pode ser feito a recusa do atendimento presencial. Se a pessoa ela requerer o atendimento online, tudo bem, para conversar, para esclarecer, faz parte do nosso trabalho. Agora, para que seja colhido documentos, colhidos a procuração, é necessário o comparecimento pessoal, né? E ali eles colocam também os atendimentos dos familiares, que nós temos também casos de réus presos, então nós temos que atender sempre os familiares com a maior presteza possível, inclusive, se for o caso, requerendo nos centros de detenção a nossa conversa virtual com o interno, né? Também é possível com a nossa procuração fazer esse pedido, especialmente antes das audiências de instrução e julgamento. Realizar o desarquivamento de processos. Então, geralmente nós somos nomeados para um processo e precisa complementação de um documento, ou a parte não consegue acesso. Em Nova Granada, na comarca de Nova Granada, nós temos essa facilidade, que felizmente os escreventes escolhem a termo o pedido de desarquivamento, né? E acaba que os assistidos conseguem ter acesso a esses documentos imprescindíveis à propositura das ações. Mas nos casos onde isso não for possível, compete ao advogado requerer o desarquivamento para conseguir o acesso a esses documentos, né? Outro detalhe, que hoje também já está bastante difícil de acontecer, mas que ainda acontece, que é o preenchimento de certidão. É dever do advogado observar o preenchimento de certidões. Antes, as colaboradoras que faziam o protocolo alertavam, né? Eles perguntavam, riscavam, ou antes de protocolar, conferia. Hoje não, hoje é tudo virtualizado. O nosso acesso à gestão de certidões é totalmente virtual, inclusive o protocolo delas. E sendo assim, no nosso próprio sistema de cadastro da certidão, ele já indica quando há uma incongruência. Geralmente de datas, né? Que nós tínhamos muitos problemas que a data do trânsito em julgado era anterior à nomeação, por exemplo. Então, essas questões, o número da OAB, ele indica que está errado. Então, nós conseguimos corrigir, né, através do sistema virtual, bastante desses erros que faziam com que as certidões retornassem, né? Quando do atendimento do assistido, após realizada a triagem, por qualquer motivo for necessária a recusa, né, for caso de recusa do atendimento ao assistido, e essa recusa ela tem que ser falada imediatamente para o assistido, inclusive informando-lhe que ele pode comparecer à OAB para fazer um recurso, né, dessa recusa. Por quê? Porque nós podemos fazer essa avaliação socioeconômica a qualquer momento, né? Não que a pessoa venha adquirir patrimônio, mas que se a pessoa faltou com a verdade, você descobriu isso ali no atendimento inicial, é possível fazer a recusa. E que se a recusa for deferida, o seu nome volta para a ordem da lista. Se a recusa for indeferida, o seu nome vai para o final da lista. Se for uma recusa infundada, o seu nome sai da lista e vai para o final. As nossas nomeações elas são feitas de forma cronológica e alfabética, né? Nós também temos o dever de conversar com o réu, né, antes das audiências, no mínimo uma vez, né? Não dá para chegar ali na audiência de surpresa e contar e colocar a nossa tese em jogo e torcer para que o nosso assistido fale a mesma coisa que nós colocamos na resposta à acusação, por exemplo. Então, é necessário, é um dever do advogado entrar em contato com o réu preso, o réu solto, precisa achar de alguma maneira, né? Ou pedir para que o juiz o intime, localize, alguma coisa nós temos que fazer para que garanta a ampla defesa
desse assistido. Sempre que possível, né, são as agendas, com que é a rotina de trabalho, manter os nossos assistidos informados e atualizados dos processos deles. Eles geralmente são pessoas de pouquíssimo conhecimento para que consiga compreender atos do processo. Só que eles perguntam, eles têm a curiosidade de saber, geralmente perguntam se saiu a sentença um dia após a nomeação, mas é nosso dever é prestar informação, assim como nós faríamos com um cliente particular, até porque isso está previsto no nosso estatuto também, não só no convênio, né? É um dever do advogado prestar informações. E sempre que for solicitado, nós devemos prestar por escrito também. Porque, por mais que nós sejamos advogados ali nomeados de graça pelo Estado, né, que essa é a nomenclatura que nós temos, eles pedem cópia do processo para levar para um primo que está formando, para um tio, e nós temos que fornecer. Nós temos, obviamente, que se eles não vão chegar e vão falar, olha, eu quero uma cópia do processo para levar para o meu primo, mas eles vão pedir uma cópia do processo. Ah, tem como me mandar? Às vezes a pessoa é analfabeto funcional, mas pediu uma cópia do processo. Você tem que fornecer, né? É direito da parte. Quer por escrito como que tá? Tem que fornecer. Sempre prestando a máxima atenção ao assistido. Agora, se o assistido vier com um assunto, fala, não, ó, meu primo que é advogado falou, aí é a quebra de confiança, que aí nós vamos ver lá no final, que é um motivo para que nós possamos fazer a renúncia. Porque nós não podemos ter o nosso trabalho técnico avaliado por outro profissional, né? Isso além de ser antiético, né, infringe os termos do convênio, podendo fazer aí a renúncia. Da mesma forma que lá no início eu estava falando que nós temos que obedecer aos princípios que os servidores públicos estão, né, adstritos, o dever ali da celeridade processual, né, da economicidade, está implícito que nós temos que zelar e sempre que possível ir pelo caminho do acordo, pelo consensual. Se isso for o melhor para o nosso assistido, por mais que a nossa certidão caia para 30%, para 40%, 60%, dependendo do caso, nós temos que sempre zelar pela busca da solução consensual do conflito, né? Esse daí é um projeto, né, que há nas justiças, né, no Tribunal de Justiça especialmente, da solução consensual. Por isso da criação de sejusques, e áreas onde é possível levar o debate. E nós temos o dever também de atuar de forma diligente nos feitos até o trânsito em julgado, né? Ah, eu preciso fazer um RESP? Se tiver fundamento, né, aí vai da técnica processual de cada um, né? Da técnica e do caso concreto, na verdade, né? Porque tem casos que o RESP ele vai ser inadmitido, né? Não há por que fazer um RESP, até para os clientes particulares, nós também não fazemos recursos extraordinários, recursos especiais para todos os clientes, é só para os casos que realmente encaixam. Então, como o nosso dever é até o trânsito em julgado, isso significa dizer que nós temos que recorrer em todas as esferas, sempre que seja possível, né? Desde que não haja uma falta de técnica processual ou qualquer coisa nesse sentido, inclusive com impetração de habeas corpus, né? Nos casos de réus presos e tudo mais. Quando do término dos processos, nós também temos o dever de orientar os nossos assistidos, né, de como proceder a partir dali. Inclusive, se for o caso, de acompanhá-los em outros atos. Vou dar um exemplo. Formal de partilha. Se o nosso assistido chega no cartório para fazer o registro do formal de partilha e por qualquer razão há um problema, uma prenotação, e você, como advogado, né, que trabalhou no processo, vê que na verdade não há aquilo, você tem que intervir também na área administrativa. Também compete a nós, ao valor que foi recebido, acompanhar, inclusive para pedido de justiça gratuita em outras esferas, né? Nós temos que acompanhar o assistido do começo ao fim. E no caso das execuções criminais, nós ficamos um pouco além do trânsito em julgado, nós ficamos até a homologação da multa, né? Quando o juiz pede para que nós nos manifestemos ali do cálculo realizado pelo cartório.
No caso dos cumprimentos de sentença, né, nós também ficamos obrigados a promover o cumprimento de sentença, exceto nos casos em que haja a cobrança de alimentos, né? Nesses casos é possível fazer uma nova nomeação. E também o prazo de ajuizamento. Nos casos em que não haja urgência, né, então chegou lá uma resposta à acusação nomeada. Nós, a partir do momento que foi publicado, nós temos lá os 10 dias e não tem que se falar em 30 dias como está no convênio. Nós temos que obedecer sempre o prazo processual, ou ainda que seja uma ação cautelar que demanda extrema urgência, e nós não vamos usar os 30 dias para o ajuizamento. Nós temos que acompanhar a urgência do caso. Mas nos casos em que não haja urgência, é de bom grado, né, que o prazo máximo seja de 30 dias úteis para o ajuizamento, contados do recebimento da documentação. Então, recebeu a documentação completa, 30 dias para o ajuizamento. E por fim, aqui eu gostaria de trazer também, né, mas não menos importante, porque se existe a vedação é porque já ocorreu, que é a abstenção do uso das insígnias da Defensoria ou da OAB nas petições. Não é porque nós estamos aqui prestando um trabalho suplementar que nós estamos ali no lugar da Defensoria. Então, não podemos usar as insígnias da Defensoria de igual forma da OAB. Falar rapidamente aqui também sobre o aceite, né, a renúncia e a recusa. Basicamente, o aceite só deve ser realizado quando tivermos todos os documentos necessários e imprescindíveis à propositura da ação. Aceitou no sistema, não é mais possível recusar, só depois fazendo a renúncia. E no nosso sistema mesmo já aparece lá, quando clica o aceite, já aparece, se nós colhemos todos os documentos, que depois não tem como reverter, né? A recusa, ela ocorre antes do aceite. É do período entre a triagem, né, e o aceite. E aí na recusa, nós podemos fazer a análise. Essa análise ela pode ser socioeconômico, ela pode ser, que seria o caso da ausência do estado de carência, manifesto de descabimento da medida pretendida, inconveniência do interesse da parte, porque acontece, às vezes a parte chega lá, aí a hora que você alerta ela da possibilidade de uma reconvenção, né, por ser temerário, aí ela recua, né, sempre acontece, e é nosso dever sempre trazer os riscos, assim como fazemos para os nossos clientes particulares, né, levar também para os nossos assistidos. E também a renúncia, que a renúncia ela vai ocorrer após o aceite, geralmente já com o processo ajuizado, e a renúncia, diferentemente da recusa, ela é realizada e aceitada, né? Ela é feita pelo portal também, mas ela deve ser aceitada pelo defensor responsável. Ela sai da jurisdição da OAB e vai para a jurisdição da Defensoria Pública. Em ambos os casos, né, o que vai determinar a recusa ou a renúncia? Se você volta para a fila ou não. Né? Basicamente é isso. De qualquer forma, você não vai ser obrigado a permanecer em um processo, né, que você já recusou, que se desentendeu com a parte ou qualquer coisa do gênero. E é vedada a recusa ou a renúncia por foro íntimo. Isso daí é de conhecimento comum. Então, nós não podemos chegar lá e ver que é um inventário com 18 herdeiros e 8 sumidos do mundo, que fala, não, eu vou recusar porque esse daqui vai dar muito trabalho, vou esperar vir o divórcio consensual sem dentes. Então, não é possível, nós temos que aceitar e o foro íntimo não compete nesses casos. E o subestabelecimento, que também é uma outra coisa que os advogados pecam muito, que acabam subestabelecendo colegas do próprio escritório. Às vezes, advogados que não são inscritos no convênio. E o que fala o nosso convênio? Fala que nós podemos subestabelecer uma única vez para um advogado, e esse colega ele tem que ser conveniado também, e ele não vai fazer jus a nenhuma certidão, ou seja, ele está ali de um quebra-galho. Ele vai quebrar um galho, vai quebrar uma árvore inteira, provavelmente, porque vai ser uma audiência trabalhosa, e ele não vai receber nada por isso, né? E o advogado nomeado anteriormente, ele permanece responsável pelo processo, porque nós tratamos aqui do caráter personalíssimo, que é o mesmo que acontece com a nossa profissão, né? O assistido, ele já lhe traçou, ele já conversou com você.
E o subestabelecimento feito em desacordo, ele gera sanção. E no convênio nós temos aí 3 sanções, basicamente, que é a advertência, a suspensão e o descredenciamento, que é realizado através da instauração de um procedimento fiscalizatório, né? Os honorários e certidões, passando rapidamente aqui também para não ocupar muito. A forma de pagamento, ela independe de como o juiz consignar numa sentença. Determino que o pagamento, dado a celeridade, a diligência do profissional, seja feito em 100% da tabela. Não importa. O que constou na sentença ou no acórdão, o que deve ser observado é o anexo 7 do nosso convênio e o anexo 8, né, os percentuais e os valores. Não serão pagos de maneira nenhuma honorários além desses, né, que foram para a causa que foi nomeado, né, para nomeação. E também, da mesma forma das insígnias, que se há proibição no convênio é porque já aconteceu, então sempre é bom frisar que o pagamento de honorários pela forma prevista no convênio não implica existência de vínculo empregatício com o Estado, não conferindo ao advogado qualquer direito assegurado aos servidores públicos. Será que caiu? Tá aqui ainda? Porque deu uma... Eu acho que caiu a energia. Sim, Blender, pode continuar. Perdão. A existência do vínculo empregatício com o Estado, não conferindo ao Estado qualquer direito assegurado aos servidores públicos ou a contagem deste tempo como servidores públicos. Ou seja, não é porque nós prestamos um serviço suplementar à defensoria que nós somos servidores públicos, né? E por fim, né, para não menos importante, que o protocolo das certidões, para que sejam computados naquele prazo de 60 dias, eles devem ser realizados até o último dia útil. Não caiu, não? Eu estou tendo um problema técnico aqui, está piscando a luz. Bom, além disso, eu gostaria aqui de tratar, para finalizar, que é um projeto da nossa comissão de Nova Granada, que eu conversei bastante com a doutora Tatiana, bastante com o doutor Hernandes, pedi licença para poder tratar disso, que é trazer, né, um pouco mais de confiança para o advogado no momento da triagem, né, de maneira que também atípica, né, estamos nos oferecendo, a princípio nós temos os 3 nomes, né, eu, a doutora Tatiana, o doutor Hernandes, para aqueles advogados que estão iniciando, que não se sentem plenamente seguros na hora de fazer um atendimento, e querendo ou não, o atendimento, seja particular, seja o assistido, ele vem com um traquejo, né? É o traquejo de fazer várias vezes, de aprender quais documentos exigir, de aprender quais perguntas fazer, do que é essencial. E, infelizmente, hoje, na graduação, ou mesmo na pós-graduação, nós não temos a aula da advocacia na prática, né? Isso daí nós geralmente precisamos aí que alguém pegue, né, a nossa causa e nos auxilie nesse começo que é tão difícil. Então, no caso das triagens, né, ou mesmo que não seja de Nova Granada, podemos conversar com outros colegas que estejam dispostos a acompanhar os jovens advogados nesses primeiros atendimentos, a triagem, acompanhá-los para que eles entendam e cada vez sintam mais que a OAB está com eles, né, que a OAB os acompanha, que a OAB, como diz sempre o nosso presidente, que a OAB é nossa. Nós temos que nos sentir parte disso. E eu acho que há uma forma de fazermos isso, esse trabalho social também como advogado, é acolher dentro da OAB, acolher dentro do escritório, tá bom? Então, fico aqui à disposição, agradeço a presença de todos, espero que tenha sido esclarecedor. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né? Agradecer ao nosso presidente, doutor Marcelo, que deu essa oportunidade para as nossas comissões, uma comissão jovem, estar realizando este evento. Para a nossa comarca é muito importante. Espero, como eu já disse, que seja o primeiro de muitos. Espero que tenhamos outros eventos. Agradecer também o doutor Henry, que participou aqui com a gente, que nos honrou com a presença aqui da diretoria. E agradecer ao doutor Odinei, meu eterno professor, foi meu professor de faculdade, nosso conselheiro estadual, que nos honrou aqui nessa noite. E eu quero agradecer a presença de todos os advogados que participaram, todos os colegas.
Eu creio que o doutor Vline está à disposição para qualquer pergunta, eventual pergunta, qualquer dúvida. Eu quero agradecer assim, imensamente ao doutor Vline, em especial, a minha gratidão pela sua disponibilidade. Eu sei do seu trabalho, que você é bem corrido, mas você se dispôs a estar aqui com a gente, a estar palestrando aqui nessa noite, e para nós é uma honra. Eu creio que foi também para todos os advogados que esteve aqui conosco, tá? Então, minha gratidão a você. Doutor Marcelo, está com a palavra. Tatiana, muito obrigado. Eu quero cumprimentar o doutor Vline pela ótima exposição, de forma muito didática, né? Muito bom. Fiquei realmente, doutor Vline, muito feliz. E eu acho que temos que repetir essa sua exposição, ela principalmente para o jovem advogado, para todos. Não é fácil você falar um tema tão genérico de forma sucinta que eu acho que qualquer um dos colegas aqui compreenderam facilmente. Então, fica aqui meu reconhecimento e minha felicitação a você por toda essa sua exposição muito boa. Parabéns. E eu quero, assim, assegurar, doutora Tatiana, acho que essa é a nossa proposta, né, de que os colegas que queiram apresentar suas perguntas, que abram o microfone e falem. Eu vou falar. Eu posso falar? Claro. Na verdade, não é pergunta. Cumprimentar o doutor Vline pela exposição, de fato, muito esclarecedora para todos, e dizer que, mesmo que o Estado atuasse de modo muito eficiente e instalasse defensorias públicas em cada subseção, em cada comarca, em cada município, ainda assim o convênio vai continuar sendo imprescindível. Por quê? Porque claro que dentro cada defensoria é um escritório, né, uma repartição pública, e que haverá incompatibilidade em que se possa, para se atender autor e réu dentro do mesmo escritório. Mas vai ser defendido por defensores distintos. Ora, dentro do mesmo sistema, porque eles trabalham dentro de um único sistema. Então, sempre existirá, viu, doutor Vline, a necessidade de um convênio, claro, muito mais reduzido. Então, eu acho que isso não acaba nunca mais. Nunca vai acabar, veio para ficar definitivamente. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. A dona Maria vai lá promover a ação de divórcio contra o seu Zé. E os dois vão ser atendidos pela mesma repartição, com defensores que sentam numa mesa um do lado do outro, quiçá dividindo a mesma sala, e dentro de um mesmo sistema, né? Isso é absolutamente improvável que aconteça, até há um impedimento para isso. Então, sempre existirá. Agora, com relação ao júri, viu, isso é uma briga minha antiga, para dizer aos colegas aí o seguinte. Primeiro, você falou 5, no novo convênio, já reduziu, tá? Não precisa ser mais 5, pode ser 4, ainda é muito. E também reduziu, quem faz o curso, eram 3 júris, reduziu para 2, tá? Essa briga é uma briga minha, né? Porque se o advogado, eu não estou satisfeito com isso, não. Eles reduziram lá para quem nunca fez o curso, também para quem fez o curso. Isso não atendeu a advocacia, não. Isso está muito errado. Se nós nos submetemos a um exame de ordem, tal qual eles, os defensores, é porque nós estamos habilitados a advogar em qualquer instância. Pelo menos é assim aqui no Brasil. Eu sei que o sistema inglês é diferente. O sistema inglês limita alçadas de acesso ao advogado. Quem quiser conhecer como funciona, tem um livro delicioso de literatura que mostra bem isso. Chama-se QB7. É um best-seller dos anos 80, de um autor chamado Leon Uris. Leiam esse livro, QB7. É a sala de julgamento da rainha número 7, tá? Esse QB7 é isso.
Muito bem. Lá os advogados vão, ao longo da vida, adquirindo o direito de postular em primeira instância, em segunda instância e no ápice da carreira em instâncias superiores. Aqui não. Aqui, submetidos ao exame da ordem, nós estamos aptos a exercer a advocacia em qualquer instância. Ora, só a defensoria que não reconhece isso, isso me parece absolutamente ilegal e, se não, inconstitucional. Já discuti isso com inúmeros presidentes de ordem, com Durso, do Durso para cá, com todos. Acontece que ninguém quer enfrentar um problema desse no plano, num campo de batalha tão conflitante como eu tenho sugerido. Vamos entrar na justiça contra eles. Por que que isso me indignou? Indignou pelo seguinte: durante décadas, antes de existir convênio de assistência judiciária, mesmo quando era da Procuradoria, eu fiz advocacia pro bono. Dezenas e dezenas de júris. Pronto. E continuei fazendo. Um belo dia, o grupo político com que eu estava, perdemos a eleição da OAB, eu fiquei com um tempo que eu dedicava à OAB e falei, vou dedicar a alguém esse tempo, fui lá e me inscrevi para fazer júri, só júri. Só atuo na defensoria em professor inscrito só para o júri. Aí comecei a receber uma enormidade de nomeações. Falei, mas que diabo é esse? Eu entrei numa fria, eu não quero esse mundo de processo de júri. Eu fui pegar o convênio, doutor Vlini, fazer um levantamento, doutor Henrique, e descobri que no estado de São Paulo tinha 2.200 advogados inscritos para fazer júri. No estado de São Paulo. Na época, tinha 46 mil advogados inscritos no convênio e 2.200 inscritos para fazer júri. Falei, qual a causa? Olha, no estado todo. Mas qual a causa disso? Eu fui saber. Era o diabo dos 5 júris. Como é que um garoto que começa a advogar, a doutora Tatiana, em I100 ou em I100, né, vai esperar acontecer 5 júris e ele ser contratado por 5 júris e 5 homicídios? Sabe quando isso vai acontecer? Ele vai poder se inscrever no convênio da OAB quando ele tiver com 86 anos. Isso sendo otimista. Tá certo? Mas sendo muito otimista. Então, isso é uma basófia. Mas faz o curso que vira 3 júris. 3 já é complicadíssimo. E o curso? O curso só tinha em São Paulo e presencial. Olha o custo do curso para fazer um verso, uma literação como figura de linguagem dessa história. Isso me indignou. Levei 3 anos brigando com isso, ou 4. Sabe o que consegui? Eu não sou da comissão eu sou no conselho da OAB essa briga. Consegui a redução de 1 júri nos tais 5 e 1 nos tais 3. Não preciso dizer para vocês o quanto isso me deixou insatisfeito. Quem presta exame de ordem está habilitado neste país para advogar em qualquer instância e em qualquer procedimento, sem limitação. É essa bandeira que eu quero fazer a rapaziada, a moçada, vocês aí, os jovens, levantar. Nós não podemos nos calar e aceitar isso como sendo algo normal, porque não é normal. Essa minha indignação eu tenho manifestado em todas as oportunidades que tenho para falar em matéria de convênio de assistência judiciária. Aqui e no Conselho em São Paulo. Vocês podem contar comigo para o que quiserem para brigar nessa história do Conselho, do convênio, que eu fico à disposição, tá? Porque eu acho isso uma tremenda de uma... Veja que eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando da valorífico que se paga. Eu tenho outras críticas a respeito desse convênio mais contundentes. Não é o momento de discutir isso agora, mas podemos marcar uma outra ocasião para discutir a respeito disso, mas bem mais contundentes, sabe? E que nós não podemos nos calar a respeito disso, porque vamos tomando o espaço. Nós vamos nos calando, eles vão nos tomando o espaço, sabe?
é separação extrajudicial, inventários extrajudiciais, é acordos de não persecução penal, e vão tomando o nosso espaço. E nós vamos nos calando. Nós precisamos marcar posição. Ou, então, a advocacia sucumbirá nas próximas décadas de modo triste. Eu espero que vocês não deixem isso acontecer. Comigo vocês podem contar sempre. E nessa questão do convênio, para discutir isso, a hora que vocês quiserem, com quem quiser, eu estou pronto para debater o convênio, em todos os seus aspectos. Viu? E parabéns pela sua exposição, viu? Sabe uma coisa que me deixou... Se começar a falar de coisa que me deixou bravo, vocês não têm noção. Tá bom, precisa de 5 júris. Eu comecei, nas nomeações que tinha, pegar um monte de menino e meninas que queriam fazer júris. Desculpa tratar de meninos e meninas, porque são meninos e meninas mesmo. Né? Se me chamar de velho, eu não vou me ofender, evidentemente. E levava esses garotos, essas garotas comigo lá no plenário do júri. Consta aí que estão presentes aqui comigo no plenário do júri. Constou. Aquela certidão de que eles estavam lá, fazer a defesa, eles não podem, porque aí fere o princípio lá da nomeação, certo, doutor Bruno? Eles não podem falar no plenário do júri. Mas eles compareceram. Pegam aquela certidão de que estiveram comigo no plenário do júri, acompanharam o julgamento, ela não serve para uma daquelas 5. Que é um absurdo. Não pode falar porque não são inscritos. Olha o círculo olha o cachorro correndo atrás do rabo. Eu ia falar círculo vicioso, não é cachorro correndo atrás do rabo. Não pode falar porque não são inscritos. Não são inscritos porque não tem 5 júris. Não vão ter 5 júris porque não puderam falar. É o cachorro correndo atrás do rabo. Viu? Bom, vamos parar por aí, porque eu tenho um monte de queixa a respeito desse convênio. Desculpa, pessoal, o desabafo, viu? Desculpa, presidente, o desabafo. Obrigado. Doutor Odinei, você não desabafa, você nos ensina. Doutora Tatiana, mais alguns amigos queiram fazer perguntas? Presidente, posso falar? Claro, doutor Robson. Doutor Vrini, parabéns pela explanação. Como sempre, uma atuação muito bem posta, conseguiu elucidar todos os problemas do convênio. Eu queria pontuar algumas coisas e eu vou começar a falar estilo Jack Estripador, por partes. A primeira ponderação, que eu vou perguntar a posteriori, eu gostaria que o doutor Vrini me explicasse, a consequência, porque eu já tive isso no escritório, a consequência do recebimento pelo advogado conveniado quando ele recebe honorários por fora. Essa é a primeira. Né? Aí o doutor Vrini falou sobre o recurso especial, quando o advogado ele entra num processo, num caso criminal, que o doutor Vrini falou, e aí ele chega na apelação, então ele tem a obrigação, em tese, de ir até a apelação, que não é uma obrigação, porque quando você assiste um determinado, e o doutor Odinei é muito expert nisso, ele chega do seu lado, né? Ele fala assim, ele conversa com você, você tem que dar atenção para ele fala assim, doutor, a sentença para mim tá boa, eu não quero recorrer, porque às vezes ele reconhece o erro, e você não pode, você vai contra o seu cliente, e aí você chega na defensoria e você não utilizou de todos os recursos necessários, ainda que você perca. Na minha opinião, essa decisão em retirar a totalidade dos honorários do advogado, isso é errado, tá? Na minha opinião, porque o seu cliente, o seu assistido, né? Ele disse que não queria. Como é que você vai contra a vontade do assistido? E a defensoria fala, não, você não tem respeito. É pouco, tá?
entre 100% e 70% é mínimo. Os honorários da defensoria são muito pequenos, mas ainda assim são honorários, certo? Certidões. Então, como é que você não vai recorrer? Mas quando você, e eu falo isso para todos os que estão aqui, quando você resolve assistir uma determinada pessoa e você resolve analisar o caso e fala assim, esse caso é caso de recurso especial, na minha opinião, doutor Vliner, é uma obrigação pessoal de ética do advogado, não é uma opção. Porque, às vezes, está ali a oportunidade daquele cidadão ser absolvido. Essa é a minha opinião, tá? Além do mais, os desdobramentos disso, eles são... Quais são? Primeiro, o seu nome tá ali na petição, é você que vai ser reconhecido como um bom advogado ou como um mau advogado. Né? É o seu nome que está ali, não é o nome da defensoria. Né? Então, é o zelo pelo processo. Essa é a primeira ponderação que eu faço, doutor Ednei e doutor Marcelo. A terceira, né, ponderação, eu não sabia, doutor Vliner, que o subestabelecido ele tinha que ser conveniado com a OAB. Porque eu já subestabeleci um ato, eu conheço o convênio de trás para frente, porque eu li ele inteiro. Eu não sabia que existia a necessidade do subestabelecido ter também convênio com a OAB, porque eu precisei, uma certa feita, eu estava fora do estado de São Paulo e eu precisei subestabelecer para um doutor e ele fez a audiência, eu não sabia disso para mim. Né? Essa eu agradeço a... Deixa eu fazer uma observação sobre essa questão e também uma troca de experiência. Sim. Dado o número de advogados que fazem júri, a dificuldade de se subestabelecer para alguém que faz júri, num processo de júri, é complicadíssimo. Aí, numa dessa, a juíza me pediu, eu tinha uma colidência de audiência que eu subestabelecesse, cumprindo o convênio. E eu respondi, não tenho a quem subestabelecer, porque eu não conheço ninguém aqui inscrito para fazer júri. Embora eu conheça, viu? Eu fiz de propósito. Sim. Eu conheço o Henrique, conheço alguns. O que eu fiz, não? Aí ela nomeou um defensor para realizar aquele ato na data que eu não poderia comparecer, foi um defensor. Subestabeleçam, não. Fala para nomear um defensor, que você não conhece ninguém para subestabelecer. Eu pedi. E aí foi o defensor lá fazer essa audiência, viu? Uma audiência. Mas o senhor tem razão, porque aí é o teu negócio, você tira a tua... Porque quando você subestabelece, eu subestabeleci para uma pessoa extremamente capacitada, não era qualquer um. Mas, quando você subestabelece, você cai nesse encargo, ainda mais do doutor Ednei, porque o júri é um procedimento complicadíssimo. É o único. Se não conhecer, não sabe. Sem dizer que todos os atos são irrepetíveis, né? Então... Muito bem posto. Aí, quanto ao subestabelecimento, tem que permaneça... quanto à permanência do convênio, eu acho que não acaba mesmo, viu? Porque a defensoria não tem condições de cuidar, são muitos jurisdicionados e poucas pessoas, poucos defensores públicos que recebem muito bem e que não têm condições de aceitar, de cuidar. E por último, eu vou falar em relação ao doutor Ednei. Doutor Ednei, eu já tenho 2 ações contra a Defensoria Pública. Eu quero ter a terceira, e a terceira é a sua. Se o senhor quiser, a gente entra com uma ação
contra a Defensoria Pública, que eu discordo dessa situação. E, sem titubear, eu não preciso... Eu acho que o advogado, e o doutor Marcelo Henrique, eu já digo para o doutor Marcelo Henrique que o planejamento do doutor Marcelo Henrique e do doutor Lisa em acompanhar o advogado iniciante quando o atendimento inicial, porque eu acho, sim, que o advogado ele tem que ajudar os mais novos, sim, é nossa obrigação em fazer com que os advogados mais novos eles precisam saber do quanto nós somos necessários à administração da justiça, e poucos sabem. Eu me coloco à disposição, meu escritório, a minha sala de reunião, caso algum advogado iniciante queira atender um assistido, para que eu possa explicar, orientar aonde, como e quais os documentos escolher, porque tem documento que a defensoria ela insiste em que você existe, eu até separei, eu tentei olhar na defensoria, não consegui, mas tem uma ficha de atendimento que é obrigatório, tá? A todos vocês que estão ouvindo. É obrigatório você fazer. Então, doutor Marcelo Henrique, fico à disposição, caso seja necessário. Agora, contra a ação, doutor Ednei, podemos conversar sim, viu? A gente pode entrar. Perdão, doutor, te cortei. Obrigado a todos, doutor Marcelo Henrique, doutor Vlino, doutor Ednei, e a todos os que estão aqui. Desculpa eu me estender muito, mas quero agradecer a bela palestra e uma boa noite a todos. Bom, eu vou tentar responder aqui as perguntas, ver se eu captei todas as perguntas do Dr. Robson, as pontuações. Primeiramente, com relação às insatisfações do convênio, é algo que já vem há algum tempo, né? Embora eu seja jovem na advocacia, eu já acompanho, né, do lado interno, né, porque faz estágio, essas coisas, então a gente acompanha. Então já faz uns quase 10 anos que eu já acompanho o drama, que é o convênio da Defensoria Pública. Antes, eu não sei, né, nós podemos ver essa possibilidade, né, de pensar em uma ação ou qualquer coisa nesse sentido. Penso que seria muito engrandecedor, né, com a autorização do Dr. Marcelo e da diretoria, nós fazermos um grupo de estudo promovido pela Comissão da Assistência, né, um grupo de estudo para que nós possamos pontuar as questões. E nós temos um conselheiro, né? Nós temos um conselheiro e a partir das nossas pontuações o conselheiro ele vai conseguir levar isso para adiante, né? Com a autorização da diretoria também. Então essa é uma sugestão que eu deixo aqui, me disponibilizo para promover esse grupo de estudos, especialmente para que nós possamos ouvir a advocacia de uma maneira geral, né? Aqui nós temos duas opiniões que muito importantes e valiosas, né? Que é do Dr. Robson, do Dr. Odinei, que se pontuaram, mas eu tenho certeza que quando colocado em discussão, nós vamos conseguir tirar bons frutos disso, né? E aí, antes de partir para o lado mais, vamos colocar aí agressivo, radical, que seria uma ação que poderia estremecer, tentar o diálogo, tentar conversar, tentar levar as nossas reivindicações, mas de uma forma diferente, levar como se fosse uma reivindicação da advocacia do interior, né? Tenho certeza também que nós podemos contar aí nessas reuniões com o Dr. Luiz Eugênio, que também sempre participativos, todas as vezes que o Dr. Marcelo pediu a presença, ele compareceu. Então, tenho certeza que nós podemos fazer um evento bem legal para tentar discutir esses pontos. Bom, com relação aos honorários, a vontade do cliente é majestade, né? Não tem como discordar da vontade do cliente, que foi o que o doutor disse, que chega ali na audiência, o cliente viu que ficou bom para ele, falou, não, eu até escorreguei na banana ali, mas vou aceitar essa prestação pecuniária aí, que para mim está melhor. Aí ele aceita, e nossos honorários são substancialmente diminuídos, cai lá para 70%, né? Porque os outros 30% seriam no caso de recurso. Infelizmente, né, e essa daí é uma coisa que eu já discuti, né, já procurei saber, o nosso convênio ele é um convênio de adesão.
Essa é a justificativa, é um convênio de adesão. Quando nós entramos no convênio, nós, infelizmente, já sabemos exatamente como as coisas vão acontecer e como serão pontuadas, como serão pagas. Então, essa questão dos pagamentos, eu penso que a reivindicação tem que ser na atualização do valor, né, para que fique ali, pelo menos, equiparável à prática de mercado, né, porque, ou da tabela, ou qualquer coisa, porque está muito distante ainda, né? Como o Dr. Lodinei bem pontuou, é melhor a gente nem falar dos valores, né? Vamos continuar nessa esteira. Com relação a recorrer, doutor, concordo totalmente. Eu, por diversas vezes, eu já fui parado por outros advogados conveniados, que pegou e falou assim, nossa, como que você faz para receber desses agravos, né? Porque normalmente acontece isso, em cidade pequena, cada advogado é nomeado. Como que você faz para receber dos agravos? Aí eu fiquei assim, mas como receber? Certidão, porque como que você faz para receber? Eu falei, não, faz parte do convênio, nós temos que fazer o agravo quando a tutela é indeferida, e assim, causou uma super surpresa nessa advogada em especial, e ela falou, não, mas a gente não recebe nada. Eu falei, não, você já recebe naquela, expliquei tudo. Então, ainda temos muito disso, doutor, ainda tem que ser levada essa informação até as partes. Quem cobra por fora, doutor, como que acontece, tá? Nós precisamos primeiro, eu mesmo, né, embora eu seja um dos braços do doutor Marcelo, do poder descentralizado da diretoria, como comissão, eu não posso fazer nada de ofício, né? Não posso tomar atos de ofício. Então, o que é necessário? É necessário que essa parte se sinta preterida, porque pagou por fora, coloque por escrito. Nas comarcas menores, nós temos um termo, depois, inclusive, eu posso encaminhar para o doutor esse termo, que é um termo de declaração mesmo, que declara que foi cobrado por fora, que pagou isso, que qualquer coisa. A partir desse termo, o coordenador local, né, que cada região tem um, e aqui em São José do Rio Preto sou eu, ele encaminha para a Comissão da Assistência Judiciária. E a partir disso, é dado um parecer, né, e com esse parecer, a nossa colaboradora, a Jane, que eu acho que está aqui presente conosco, ela nos auxilia na instauração do procedimento fiscalizatório. Aí o procedimento fiscalizatório é muito parecido com aquele que acontece na Comissão de Ética e Disciplina, né? Tem algumas outras etapas ali, mas é muito semelhante, tá? E aí, de acordo com a infração cometida, é dada uma sanção, que pode ser de advertência, suspensão ou descredenciamento, tá bom? Mas, infelizmente, para fazer a nossa portaria, para iniciar o procedimento, nós precisamos que a parte coloque isso a termo, né, para que seja dado o pontapé inicial. E com relação ao subestabelecimento... Aproveita, viu, pode ficar à vontade. Desculpe interromper também sobre essa questão, além do processo fiscalizatório que é decidido lá pela comissão paritária do convênio, aproveita e manda uma cópia dessa notícia de cobrança por fora para a comissão de ética também, porque o sujeito está infringindo o disposto no artigo 34, inciso 12 do Estatuto. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado, em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. O cara está se valendo de um subterfúgio para não fazer assistência judiciária e ganhar em cima dela. Isso é infração ética também, não é só lá para... Sim, sim. Tá? Inclusive, doutor, muitas das reclamações vêm da comissão de ética para nós. Nem sempre parte de nós para eles. A maior parte está vindo deles para nós, né? Que acaba que eles tomam conhecimento lá, né? As meninas colhem a termo, as colaboradoras, e aí acaba que nós tomamos conhecimento aqui também. Mas nós estamos fazendo essa comunicação. Sim, a Jane, no próprio e-mail, quando nós vamos fazer a instauração, já há comunicação. Mas é muito bem pontuado, né? E além de ser uma causa de infração ao convênio, é uma infração deontológica também. E, por fim, doutor, com relação ao subestabelecimento, é bem sutil mesmo essa questão que eles colocam do subestabelecimento, que eles colocam um texto enorme e no final assim, ó, a outro colega conveniado.
Então, é um texto falando que pode uma vez e não sei o quê. Aí, no finalzinho, a outro colega conveniado. Vai estar lá na 11ª, na cláusula 11ª, o parágrafo 36, se eu não me engano, tá? Aí depois o doutor dá uma olhadinha lá. Mas acontece, doutor, e nesses casos é perceptível que não houve um prejuízo também, né? Se foi prestado a contento e não houve um prejuízo, mas nós temos que ficar sempre atentos a essas questões. Bom, fico à disposição. Obrigado. Eu perguntei sobre esses honorários por fora, porque eu já tive algumas pessoas que, em virtude da facilidade de contato, eles me procuraram e falaram assim, paguei para fulano de tal. Falei, infelizmente, o senhor tem que ir lá no OAD, fazer uma representação, né, para que a OAB tome a iniciativa. Não cabe a mim aqui decidir se é legal ou imoral essa conduta desse advogado, né? Mas é isso. Obrigado, Vênio. Doutor Robson, eu só quero complementar, o doutor Liner já apresentou. Nós recebemos, qualquer cidadão tem o direito de ir até a subsede, nós tomamos a ter qualquer reclamação, ainda que não tenha ali de início um elemento de ética e disciplina, alguma coisa nesse sentido, este presidente, como todos os outros, recebe, encaminha para a comissão a respeito do objeto daquele requerimento, para que aí, então, tenha respeitado o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, né? Porque, às vezes, nós sabemos, às vezes a parte fala, mas não significa também que é a verdade, né? Então, nós precisamos sempre respeitar esses princípios constitucionais. Mas, assim, nós temos hoje um grande número de procedimentos instaurados a respeito de ética e disciplina e também quando a questão de infração às cláusulas do convênio da OAB São Paulo com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, assim, nós temos feito aqui, temos muito trabalho, mas nós temos feito também. E quero também, doutor Robson, colocar à disposição, como eu faço e falo para todos, esse é o nosso objetivo, é de que as portas da OAB estão sempre abertas. E o doutor Robson já nos deu a honra de sempre estar participando conosco, e aqui ao meu lado o doutor Henri Atic, nosso vice-presidente, no sentido de que, meu amigo, participe da comissão, já está aceito para trabalharmos conosco. Tudo que é para beneficiar a coletividade da advocacia, estaremos sempre juntos. Sempre, não tenha dúvida disso. Temos procurado dar exemplo, como nós estamos fazendo aqui. Este tema, hoje, aqui, é para o jovem advogado. O tema de hoje é o passo a passo. Esse é o objetivo, exatamente, que nós estamos fazendo aqui hoje. Queremos mais jovens e queremos também ouvi-los. Os jovens advogados, além, claro que o doutor Eudinei e o doutor Robson são jovens, mas eu gostaria também daqueles com um pouco menor tempo, como o doutor Paulo falou agora há pouco. Doutor Paulo, quer fazer alguma pergunta? Não, obrigado, doutor. Não tenho pergunta, não. Quer dizer, eu até teria, mas aí não é bem uma pergunta, mas aí é como o doutor Odinei disse, é uma indignação com os termos do convênio, mas se a gente for abrir isso aqui agora, vai até amanhã cedo e não resolve nada. Então, se tiver uma comissão aí, doutor Willer, paritária aí para apresentar propostas de melhoria ao nosso convênio, ele foi renovado agora em maio e a gente não ficou nem sabendo o que aconteceu, ninguém não se lançou nada assim de, alguém tem a proposta, né? Mas isso é uma outra discussão. Parabenizar o Willer pela explanação e, como eu disse no começo, a gente sempre aprende, viu, doutor Robson? A gente sempre está aprendendo aí com o pessoal novo que lê o convênio aí com afinco. Já anotei aqui, ler o convênio. Mas é isso. Obrigado pela participação. Parabéns, doutor Lino e doutora Tatiana e todos os colegas também. Jane também apareceu, né, Jane? Tá bom. Deixa eu aproveitar essa fala do doutor Paulo, doutor Lino. Eu acho que isso já pode... Eu acho que você já tinha falado numa das reuniões da gente apresentar, fazer um questionamento à advocacia, né? Fazer em nome da Comissão da Assistência Judiciária para toda a subseção. Sim. Então, fica aqui o reforço do pedido aí, que nós já tínhamos conversado, eu acho que o doutor já tinha pensado nisso, mas pelo que o doutor Paulo está falando, vamos fazer isso, independentemente da alteração, e a partir daí, pontuar, eu venho aqui anotando, já tenho algumas questões, para que a gente possa apresentar ao Conselho através dos 4 conselheiros, nós temos aqui 4 conselheiros,
da OAB São Paulo, para que apresente para eles, para que eles possam, dentro do conselho, apresentar também ao nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e a Comissão da Assistência Judiciária. Perfeito, Mais presidente. alguém? Oi, boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite, doutor Leonardo. Pode falar. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar o meu amigo Islas, doutor Islas, pela palestra, foi muito esclarecedora, né? Mandar um abraço também para todos os advogados e advogadas presentes. Falar que eu sou estudante ainda, né? Eu estou estudando para a segunda fase agora da OAB e, enfim, se eu lograr êxito, eu vou estar futuramente aí com vocês, né? E só falar que eu achei interessante a parte que o Dr. Islas falou sobre, assim, quando a gente sai da faculdade, né, não ter uma certa experiência, né, não tem aquela aula de advocacia na prática. E, assim, não sei se seria mais como uma sugestão, mas, sei lá, não sei nem se tem ainda na OAB, mas, sei lá, um projeto para os advogados mais experientes, ter uma direção, assim, no atendimento ao cliente, sei lá, quais perguntas certas fazer, um direcionamento mais nesse sentido. Eu não sei se já tem, mas, assim, eu acharia bem interessante essa questão. E é isso, boa noite. Leonardo, muito obrigado. Obrigado pela sua participação, pela sua apresentação. Eu quero lhe informar que a nossa subseção tem a comissão de apoio de prática da advocacia, doutor Fabiano Cucolo, que é o coordenador, né? E aí, doutor Robson, eu quero conversar contigo, inclusive amanhã eu vou fazer um atendimento toda a advocacia, vou pedir para o Robson o Luke fazer um contato contigo para a gente conversar com o doutor Fabiano, para levar essa ideia para que a comissão lá possa apresentar. Essa comissão já está há algum tempo já na subseção, a ideia é promover ações em benefício de toda a advocacia, não é só do jovem, né? Nós temos advogados que às vezes não atuantes na área trabalhista, e às vezes tem dificuldade na área civil, na justiça comum, e poderia servir de apoio. Então, essa ideia já existe, e nós precisamos, às vezes, e faz parte, é natural, e aperfeiçoando o exercício da advocacia voluntária que é feita pelos advogados que se dedicam a estar à frente de uma comissão, né? Porque não é fácil, né? Você está à frente de um grupo de advogados para um grupo maior, como é de 6.000 advogados. Então, Leonardo, nós vamos fazer, e a ideia é aperfeiçoando o sistema OAB. Mais alguém? Perfeito, muito obrigado. E boa sorte na prova. Logo estaremos juntos aqui. Logo estaremos juntos aqui na ordem. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Alguém mais? Doutor Robson? Mais uma vez, estou à disposição, presidente. Muito obrigado, doutor. Eu vou falar para o doutor, o presidente, a mesma coisa que eu falo para os meus estagiários. Leia o processo. Sim. Só leitura vai conseguir trazer a informação que você precisa. Somente a leitura. Sim. Alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ninguém mais? Então, doutora Tatiana, olha, 1h30, 1h26, né? Muito bom, doutor Vliner. Já temos aqui várias ideias, né? Para poder colocar em prática, né? Vamos lá, já temos aqui a adesão do doutor Robson, temos aqui o apoio do nosso conselheiro, doutor Odinei, né? Eu acho o seguinte, meu professor, doutor Odinei, apesar que nós temos a indignação, mas nós temos que ter a ação. Então, nós vamos fazendo, né? Então, vamos conseguindo ou não? Não sei. Eu sempre digo, né? Em todo recurso, a gente sempre tem lá a palavrinha, inconformado apresenta o recurso. Então, quer dizer, inconformado, vamos recorrer. Eu sou disso, né? Eu, pelo menos, penso assim. Então, vamos conseguir? Aí eu já não sei. Aí não sou eu julgador. O que me compete é pedir, peticionar, recorrer, né? Se não tiver conformado. Então, vamos juntos nos unir para que essa indignação justa e razoável do doutor Odinei Rogério possa somar aos demais colegas e beneficiar todos no Estado, como disse o doutor Paulo. Às vezes há alterações de regras que a gente às vezes nem fica sabendo. E a OAB, eu acho que a instituição, ela se presta e deve
exatamente para isso, para nos unir. Olha quanto hoje nós já conhecemos e aprendemos, doutor Paulo, não só do conhecimento jurídico, mas nós conversamos entre nós, ainda que de forma virtual, né? Então, assim, doutora Tatiana, doutor Vliner, acho que nós podemos ir para o encerramento. O que vocês acham? Podemos? Muito bem. Então, tá, eu quero, para encerrar conjuntamente, quero ouvir a doutora Tatiana, suas considerações finais. Presidente, eu quero mais uma vez agradecer, estou imensamente grata por essa oportunidade, por todos os colegas que participaram, até me surpreendi pela quantidade de colegas que está participando. O senhor sabe que a nossa comarca não é tão grande assim, né? Mas eu fico muito feliz, é uma ação conjunta juntamente com a Comissão de Onda Verde de Nova e de ICEM. Então, a gente quer sempre melhorar mais, né, a relação com os advogados aqui da nossa comarca e com a de Rio Preto também, porque a gente sempre está em contato com vocês, né, ou virtual, agora tem mais, né, com as ações virtuais. Então, eu acho isso muito interessante, acho bom a gente estar interagindo, como o senhor mesmo disse, além de aprendermos muito, porque o doutor Islas está de parabéns, uma excelente palestra, é sempre bom ouvi-lo. Além desse aprendizado, nós estamos aqui, mesmo que virtual, como o senhor disse, batendo papo. Isso é muito bom, como o colega que está se formando, né, aqui nos honrou com a presença disso. Isso traz os colegas para próximo de nós, essa é a intenção da OAB, né, a intenção do senhor como presidente. Eu acho que isso é muito bom. Então, eu estou muito grata, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos, especialmente no nome do senhor. Muito obrigado, nós que agradecemos. Considerações finais, se me der a honra, doutor Aldinei Rogério, vem aqui. Ô, meu querido presidente, é só dizer muito obrigado pelo prazer de estar com vocês. Muito gentil de sua parte me dar a palavra, mas é só muito obrigado. Agradecer ao doutor Vliner pela exposição e os demais colegas pela paciência em ouvir as minhas intervenções. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Aldinei Rogério Bianchini. Eu quero, doutor Vliner, o Islas Galisteu, as suas considerações finais. Presidente, também só tenho a agradecer à diretoria, ao senhor, à coordenação, né, de Nova Granada, de Onda Verde e ICEM, que me proporcionaram, né, a oportunidade de abrir os trabalhos. Eu estou muito ansioso para os próximos trabalhos que serão realizados por essa comissão, que além de coordenador da assistência, eu também sou vice, né, de Nova Granada e também o responsável por eventos, né? Por isso que eu estou aqui abrindo a porteira para que Nova Granada se torne aí a sede dos eventos da 22ª, né, para que seja referência. Eu tenho certeza que com a disposição também, eu acho que já não está mais presente, doutor Hernandes, que também é outro vice-coordenador, e da doutora Tatiana, dos demais coordenadores, nós vamos conseguir sim. E, o mais importante, com o apoio da nossa diretoria. Agradeço muito ao espaço e fico à disposição, né? À disposição aos advogados conveniados, aos não conveniados, e fico muito, muito prestigiado com a presença também de estudantes, como no caso do Leonardo, que eu tive o prazer de trabalhar no mesmo escritório que ele, né? Quando eu era advogado, ele era estagiário, e agora ele já está se formando, e tenho certeza que será um excelente advogado para compor os nossos quadros. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa noite e um bom descanso. E não poderia deixar de agradecer a Jane, que a CAGE, ela funciona e funciona bem graças a essa pessoa, que é a Jane. Muito bom, muito obrigado, doutor. Meu amigo doutor Henry Atic, nosso vice-presidente, com a palavra. Presidente, só vou aproveitar, então, a concessão da palavra para dizer da minha felicidade como professor. O doutor Odinei sabe isso muito bem. Você também, né, presidente? Também é professor, também sabe isso muito bem. Quando a gente vê um aluno alçando o voo e fazendo o seu trabalho com tanta qualidade como o doutor Vliner Borges tem demonstrado, tanto à frente da Comissão de Assistência Judiciária da nossa subseção, quanto nas diversas vezes que eu vejo falando. Para mim, como professor, como ele mencionou, é um prazer muito difícil de descrever.
O Dr. Wliner foi um excelente aluno e é hoje um excelente advogado, posso dizer, um excelente palestrante e tem dominado aí as questões jurídicas a que ele tem se debruçado com uma qualidade bastante notável. Dr. Leonardo Trindade também foi meu aluno, um dos excelentes alunos que tive também, e, portanto, tenho certeza que logo ele vai estar aqui com a gente, assim como, presidente, aquela que manda no Dr. Wliner, viu? A doutora Juliana Gandolfi, que é a chefe por lá, também foi minha aluna e, portanto, é uma honra muito grande. Quero cumprimentá-lo, presidente, por essa grande abertura que você, e lhe chamo de você, pela amizade e não por respeito menor, mas propiciou a nossa sucessão para todos esses eventos que vêm sendo realizados. Agradecer ao doutor Odinei Bianchim, nosso presidente, nosso conselheiro seccional, pela enorme participação nesses 2 anos e meio, e tenho certeza que até o final da nossa gestão, pela enorme participação em todos os eventos da nossa sucessão. É impressionante a devoção do doutor Odinei ao OAB, algo que merece ser celebrado. E agradecer muito o doutor Paulo Leonardo aqui pela presença, doutor Robson Carvalho também, meu amigo, conhecido antigo também por suas considerações, dizer que aprendi muito com o evento e, em especial, congratular a Jane, não é? Essa grande responsável para que tudo isso aconteça, assim como a doutora Tatiana, não é? Coordenadora da Comissão de Nova Granada, o doutor Samuel, que contribuiu para o evento, não é? O coordenador da Comissão de Onda Verde, e também o doutor Wellington, da Comissão de ICEM. Falei demais, presidente, não é? Eu sempre abuso da sua gentileza em conceder a esse vice a palavra, então paro por aqui, desejo uma excelente noite a todos e todas. Nós que agradecemos, meu amigo, a sua presença. Eu quero aqui agradecer, em nome do William e da Jane, os colaboradores da nossa subseção. E a Jane é uma daquelas colaboradoras que ela faz parte da advocacia, da vida do advogado, né? Ela sempre prestou, como todos, mas tem alguns especiais, e a Jane é uma dessas colaboradoras que fazem por amor, por dedicação. Não que os outros não façam, mas tem aquele carinho especial pela advocacia, e muitos advogados precisam da Jane, ou já precisaram da Jane, né? Então, nós hoje, até uma das questões da minha forma de gerir, e como disse o nosso conselheiro, doutor Luiz Donato, cada presidente tem um jeito, cada pessoa tem um jeito. Então, dentro da minha perspectiva de gestão para a nossa instituição, eu sempre falo, Jane, você tem que falar menos com os advogados, nós temos que levar mais tecnologia, né? Nós temos que fazer com que eles tenham acesso de onde eles estiverem e não precisem pegar o carro, vir até a OAB, até a sala para falar com a Jane, porque eles querem ficar conversando com a Jane, né? Então, assim, isso tudo é para que nós possamos atender um universo muito maior, porque a Jane é uma só, né? Então, nós temos que pensar no número de advogados que nós vamos atender, no número de assistidos que teremos, né? E isso, a tendência é crescer. Então, fica aqui publicamente o meu reconhecimento, Jane, por todo o seu amor que você dedica à advocacia, em especial aos advogados conveniados da OAB São Paulo com a Defensoria Pública. Muito obrigado, de coração, em nome, e peço aqui as minhas escusas pelas falhas que esse presidente às vezes comete, dentro de um ambiente de ser humano, mas com o espírito de fazer o melhor, primeiro, como eu digo para vocês, os colaboradores, para os advogados e advogadas. Estamos aqui, eu com o meu mandato, e os colaboradores, em razão do contrato de trabalho que tem, para prestarmos serviço a todos os advogados e advogadas da nossa sucessão. E você faz e nos honra e nos orgulha, Jane. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero também... Obrigada. Eu quero também aqui agradecer a presença, e hoje aqui é simbólico, viu, doutor Robson, doutor Paulo, esse encontro, porque são dos municípios, né? Eu vim de um município, não sou de São José do Rio Preto, eu sou de um município de Macaubal, quase semelhante às cidades que nós temos aqui ao redor de Rio Preto.
E todo jovem advogado desses pequenos municípios, para quem não é, tem o sonho de estar em Rio Preto, tem o sonho de chegar aonde o doutor Odinei já chegou há muito tempo, tem o sonho de estar ao lado do doutor Odinei Rogério Bianchim, que é referência. Então, assim, para nós ver aqui hoje a doutora Tatiana, o doutor Vliner, né, doutor Samuel, o doutor Wellington de Icem, para mim, representa eu lá atrás com essa mesma vontade, a busca da oportunidade. Da oportunidade. Então, esse acesso, essa democratização, essa descentralização, é para que todos os advogados se sintam no máximo igual ao outro. Nós somos um só, a OAB é uma só. Nós não precisamos, não temos ninguém mais do que o outro, ninguém menos do que o outro. Mas temos aquele que tem iniciativa, tem aquele que vai estudar, como disse alguém aqui, acho que o Dr. Robson, ler. Nós temos que agir, porque a profissão exige estudo, né? Ou a questão dos honorários, a posição social, isso é tudo consequência do seu trabalho, daquilo que você quiser. Às vezes a pessoa não quer, né? Vai ficar a critério dela. Então, por isso que hoje aqui este ato de 3 comissões das cidades, dos municípios de Nova Granada, Icem e Onda Verde, representa, não tenho dúvida, a realização de sonho de muitos advogados que gostariam de estar em São José do Rio Preto, e hoje eles estão. Nós não somos aqui de Nova Granada, de Icem e de Potirendá, nós somos da subseção de São José do Rio Preto, que somos 12 municípios, somos mais de 6 mil advogados, todos. Aqui não tem um número menor nem um número maior, somos todos advogados dessa subseção. Por isso, em nome das comissões da Advocacia de Nova Granada, da Advocacia de Onda Verde, da Advocacia de Icem e pela nossa 22ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, São José do Rio Preto, declaro encerrado mais este evento. Uma ótima noite e que Deus abençoe cada um dos senhores e senhoras. Até mais!